Graças a Deus. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Quero aproveitar enquanto você abre para saudar aí quem está assistindo a gente. Deus abençoe a sua vida, a sua família, onde você estiver. Bem-vindo. Uma alegria enorme ter você conosco aí. Que bom que a gente tem esse recurso pela internet. E a gente pode também estar alcançando, de repente, a sua casa com a oportunidade, o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos que estão aí do outro lado da tela. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Cura dos 10 leprosos. Só arrumar um trem aqui no meu celular, para ele não ficar desligando. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor Jesus, nós estamos aqui de fato no eco dessa última canção, de todas elas, mas tua presença é real nesse lugar. Tua presença santifica esse encontro. Tua presença dá sentido para essa noite, para esse momento. E nós estamos prostrados diante de Ti, com o coração aberto. Se alguém aqui nessa noite não está assim, por N motivos, que o Senhor venha quebrantar antes de tudo o nosso coração na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, vem com Teu Santo Espírito sobre nós. Ministra-nos. Fala-nos com a Tua palavra. Eu não tenho nada para dizer para ninguém aqui essa noite, mas o Senhor tem tudo para dizer a todos nós. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, entender e obedecer uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, eu creio que a maioria aqui já tinha ouvido esse texto, né? Alguém nunca tinha falado da cura de leprosos no tempo de Jesus? É um texto bem conhecido daqueles que têm alguma familiaridade com a Bíblia. E, mais uma vez, eu tenho dito e repito, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não se dá conta. A gente está acostumado a ler a Bíblia, às vezes a gente não dá conta da profundidade, do significado, da riqueza que aquele texto tem para nos ensinar, né? A gente padece às vezes da familiaridade com as Escrituras, de modo que, como a gente já sabe o final da história, a gente acaba sendo refém da história. A gente já sabe, então a gente não presta atenção. E esse texto é um texto carregado de pequenos detalhes que trazem para nós um entendimento profundo acerca do que significa a nossa relação com Jesus. A gente tem meditado nisso esses dias.
E a gente tem buscado uma relação, ou melhor, uma espiritualidade, uma religiosidade, por assim dizer, ou um cristianismo que vai além da estrutura, que vai além da liturgia, que é importante, tanto quanto a estrutura, que vai além da dogmática, ou seja, da teologia, da doutrina, mas que chega num nível onde a gente pode dizer: o Eterno é meu amigo, Senhor Jesus é meu amigo, sou do meu amado e Ele é meu. Porque é isso que fica na nossa vida. É isso que faz a diferença na nossa vida. Eu quero de saída dizer isso para você. Nós precisamos buscar profundidade no nosso relacionamento com Jesus, mais do que qualquer outra coisa. E esse texto talvez essa noite nos ajude um pouco a entender esse processo. Então eu queria tentar aí, não muito profundamente, mas expositivamente olhar alguns detalhes desse texto. O texto começa dizendo para nós que Jesus estava de caminho. Jesus estava seguindo em frente. Jesus estava... aliás, ele não estava. Jesus está sempre de caminho. Jesus está sempre em movimento. Jesus está sempre buscando algo, né? João 4, 24 diz que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, né? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que o adorem. Deus está em movimento. E o movimento de Jesus é sempre surpreendente. O movimento de Jesus é sempre impactante e às vezes constrangedor, às vezes um movimento que suplanta a nossa expectativa do ponto de vista de o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo. Geograficamente, Jesus tinha uma insistência em passar por Samaria e pela Galileia. No tempo de Jesus, os judeus não se davam com os samaritanos, e a ponto de construírem uma estrada anexo à estrada comum, né? Então você de frente para mim, você tem a Judéia aqui, Jerusalém, o Rio Jordão, e você tem a Galileia, né? Samaria fica aqui, do lado leste, né? Você olhando de frente para mim, aqui do lado, você olhando para mim do lado de cá. Não, do lado de cá. Entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. E havia um vale, né, no vale do Rio Jordão, que era o melhor caminho da Judéia para a Galiléia, mas tinha que passar por dentro da região da Samaria. O que os judeus na época fizeram? Eles fizeram um caminho atravessando o Jordão e indo por trás das montanhas para nem mesmo ver Samaria e chegar na Judéia. Os caras fizeram assim um contorno oeste. Em vez de ir pela rápida, os caras criaram um contorno assim, né? Um rodoanel Mário Covas, como é lá em São Paulo, um negócio por fora, para não passar por dentro de Samaria. E a gente pensa que isso é só uma questão geográfica, mas não é não. Não é não. Porque nós estamos, por mais que não pareça, a nossa tendência natural é a gente cortar a volta de Jesus. A nossa tendência natural vai ser sempre buscar atalhos, tanto para ir quanto para fugir de Jesus. E o texto sagrado que relata sobre as andanças, sobre o caminho de Jesus, vai sempre dizendo para a gente que Jesus estava sempre passando e passando pelo meio. Jesus não passa perifericamente na nossa vida, Jesus passa
pelo meio. E ele não somente passa, mas o versículo 2 diz que ele entra numa aldeia. A gente não sabe exatamente qual das aldeias que ele entra. E quando ele entra nessa aldeia, na região ali, onde os judeus não gostariam de estar, ele encontra, ou melhor, ele é encontrado por 10 leprosos. E esses 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. E eu gosto não, porque não é legal, mas eu gosto de prestar atenção, e não gosto da expressão, mas eu gosto de prestar atenção na expressão do versículo 13. Esses 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus e ficaram de longe. E gritaram. É interessante essa coisa de que, às vezes, a gente se aproxima de Jesus, ou melhor, a gente vê Jesus, a gente sai ao encontro de Jesus, mas parece que alguma coisa diz para a gente que se a gente chegar perto demais, alguma coisa pode acontecer. Se a gente chegar perto demais, a gente quebra a distância segura. Você já viu como é que é assim, às vezes, em alguns relacionamentos nossos? Então a gente fica assim, perto, mas nem tanto. Essa coisa de estar perto, mas nem tanto de Jesus é um perigo. É um perigo. E é um perigo por diversas formas, porque, por exemplo, quem está perto, mas nem tanto de Jesus, não consegue sussurrar, não consegue falar baixinho, tem que falar alto, né? E para falar alto você tem que se expor. Imagina um cara perto, mais longe, perto, mas nem tanto de Jesus, dizendo assim: Jesus, eu sou adúltero, sou adúltero, pequei com adultério, eu saí ontem com uma prostituta, deixei minha mulher em casa. Para quando a gente está pertinho de Jesus, a gente fala assim: Jesus, eu saí ontem com uma mulher, eu sou adulta. A gente às vezes acha que estando perto, mas nem tanto de Jesus, a gente está se resguardando. Na verdade, a gente está se expondo, porque é necessário, diz a palavra de Deus, que aquele que se aproxima de Deus se aproxime o suficiente para se tornar um com Ele. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e vós que sois de ânimo dobre, a gente estudou aqui, lembra, Tiago? Limpai o coração. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. A primeira pergunta que você tem que fazer nessa noite, na sua relação com Jesus, é: quão perto você está de Jesus? Porque Jesus está perto de todo mundo. Jesus está em todo. Jesus está perto de você tanto quanto Ele está perto de um rato. Porque Jesus é onipresente. Ele está não só ele está presente o tempo todo, em todo tempo, em todo canto. Então Ele está presente na igreja, no culto, mas Ele está presente na rede de esgoto. Jesus está presente lá na cadeia. Ele está presente com um rato. Ele está presente nesse exato momento com uma aranha, demônio do inferno, bicho que eu não entendo por que Jesus criou. Ele está perto. O que diferencia a nossa vida com Jesus não é o quanto Jesus está perto de nós, mas que relação que a gente tem, que tipo de relação que a gente tem com Ele. Porque Jesus não tem uma relação assim de amizade com um rato, mas Ele pode ter uma relação de proximidade comigo, com você, está entendendo? E esses caras saíram ao encontro de Jesus, mas ficaram de longe. Mas quem eram esses caras? Esses caras eram leprosos, e a lepra era uma peste no tempo de Jesus, uma doença que não somente acometia o corpo, mas acometia a alma, as emoções, a espiritualidade, porque era uma doença de segregação espiritual, mas ainda por cima acometia as inter-relações sociais, porque um leproso no tempo de Jesus, e por uma questão de obediência à lei de Moisés, ele tinha que ser afastado do seu convívio, e tinha que ficar do lado de fora dos portões da cidade,
Ele andava com uma espécie de um sino, então quando ele estava no canto dele, ou então quando ele estava passando e tinha um grupo de pessoas, ele tinha que agitar esse sino e gritar: imundo, imundo passando, imundo, para que as pessoas se protegessem e mantivessem uma distância segura do leproso. Ele perdia a possibilidade de abraçar os seus filhos, de abraçar a sua esposa. Era uma verdadeira desgraça. Uma verdadeira desgraça. Mas nesse sentido a lepra precisa ser entendida no nosso contexto como uma enfermidade espiritual. Quanta coisa é capaz de segregar a nossa relação com Jesus. Quanta coisa. Quanta coisa deixa de acontecer na nossa vida, porque a gente, quando Jesus chega perto de nós, a gente grita: imundo, Jesus, eu sou imundo. Na tentativa de repelir Jesus, na tentativa de reprimir a relação. E esses caras, eles clamam por Jesus dessa forma, e eles usam a expressão, duas expressões fortes. Primeiro, eles usam mestre. E eu queria destacar essa expressão com você: mestre. Quando eles chegaram até Jesus, eles chamaram Jesus de mestre, a palavra rabi, uma autoridade religiosa. Eles foram buscar cura numa autoridade religiosa. Eles foram até Jesus numa perspectiva de que Jesus pegaria a lei e traria uma resposta para eles. Mestre, e eles dizem: compadece-te de nós. E a primeira lição que a gente precisa tirar aqui nessa noite é que nem toda resposta para a nossa dificuldade de relacionamento com Jesus está suprida na Bíblia. Uau, que heresia! A Bíblia não é suficiente, pastor? Não foi isso que eu disse. Eu disse que a Bíblia não responde todas as nossas demandas. Tem dificuldade pessoal com Jesus que a gente não resolve com doutrina. Entende? Quanta doutrina da predestinação é capaz de livrar você de um problema existencial? Vamos tocar numa ferida, na depressão, por exemplo. A gente tratou esses dias na UPA de questão de saúde mental, né? O doutor José estava conosco, adoro esse nome, não sei porquê. A psicóloga Vitória Prioste estava conosco, outros aí, não lembro quem mais estava. Gente que conhece bem a Késia, né? A gente conhece bem essa realidade. Aí você vai lá na Bíblia e fala assim: o Senhor é todo poderoso, soberano é o nosso Deus. A boca até muda assim o aspecto para falar, mas a verdade é que nem sempre isso muda o que está lá dentro. Ou é só impressão minha? Se conhecimento bíblico resolvesse o nosso problema de relação com Jesus, a gente estava em outro tipo de vida. Aliás, esse é o nosso problema, a gente conhece demais. E já é antiga a verdade de que a letra pode matar, mas o que vivifica é o Espírito. Tem muita gente tentando resolver a sua relação com Jesus nesse viés. Rabi, mestre, traz uma solução doutrinária para o meu problema. E quando a gente procura a solução doutrinária, Jesus responde com doutrina. Olha o texto. Vai lá. Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Por que isso aconteceu? Aqui é importante a gente fazer uma pausa. Porque em Levítico capítulo 14, os 32 versículos desse capítulo tratam da lei da restauração do leproso. E é um negócio escabroso. Desculpa aí a palavra, mas é escabroso o negócio. Diz que o cara que se vê curado de lepra, ele tem que se apresentar para o sacerdote fora do arraial, do lado de fora da porta da cidade. E ele então tem que ficar nu, e ele tem que raspar todo o pelo do seu corpo,
E ele precisa então fazer isso e banhado. Aí depois ele tem que trazer 3 aves, 2 para ser sacrificadas e uma outra para você guardar. Tem que trazer também lá uns objetos, estopo de carmesim, umas coisas lá. E ele tem que trazer, então, faz o seguinte: o sacerdote, depois de constatar isso, ele vai lá, mata uma ave, derrama o sangue sobre aquele negócio, derrama o sangue sobre o cara e derrama o sangue sobre uma outra ave, solta a ave e o cara volta e ele pode entrar na cidade. Depois de 7 dias, no 8º dia, ele tem que voltar lá e fazer o mesmo procedimento. E aí ele pode, aí ele tem que rapar dessa vez sobrancelhas e tal. Antes ele tinha que rapar só a barba e o cabelo. Agora ele tem que rapar sobrancelhas, tudo que é pelo do corpo, cabelo do peito, sovaco e afins. E aí ele volta lá para dentro e tem que fazer o mesmo sacrifício e tal. Ele tem que fazer isso 3 vezes. E por fim ele tem que sacrificar um cordeiro. Quer dizer, é um processo escabroso. Mas está na lei de Moisés. Deus mandou fazer isso. E Jesus fala então para os caras: vai lá e apresente-se aos profetas. Então, por um lado, Jesus está dizendo aqui para nós: se você espera uma relação doutrinária, você vai ter uma relação doutrinária. Mas saiba que isso não é suficiente. Mas só que o texto nos surpreende, porque diz que esses caras então, aconteceu que indo eles, foram, e aí aparece a palavra da primeira lição propriamente: foram purificados. Nunca, de acordo com os relatos bíblicos, nunca se soube do relato de alguém curado de lepra. Lepra, a cura de lepra era um milagre considerado pelos rabinos e sacerdotes da época de Jesus um milagre messiânico. Tinha lei, tinha tudo pronto, sabe? Mas era um milagre que nunca se tinha ouvido relatos. Os primeiros relatos de cura de leprosos que se ouve na história foram os da cura que Jesus proclamou naquele tempo. Estou falando naquela história, naquele momento. E os caras perceberam que foram purificados. A palavra purificado aqui, ela dá ideia para a gente literalmente de algo que foi lavado. O grego catarizo. Foi lavado. Teve a sua casca, as suas feridas lavadas e a sua casca arrancada. O entendimento aqui é que esses caras tiveram a lepra, de fato, sumiu dos caras. E nesse momento, a gente faz uma pergunta. Eu preciso fazer uma pergunta. Quantos leprosos, diz o texto, que foram curados? Quantos, gente? Está na Bíblia. Quantos leprosos a Bíblia está dizendo para nós que foram curados? Preste atenção no que o texto diz. Porque nós estamos chamando de cura coisa que não é cura. A Bíblia diz que 10 ficaram purificados. 10 ficaram livres do problema. Percebe? Quantos então foram curados? Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou tentando trabalhar um estágio crescente. Se na minha relação com Jesus eu espero uma relação dogmática, doutrinária, Jesus vai me dar a resposta. Vai lá, se apresenta para o profeta.
Se na minha relação com Jesus eu espero ficar livre do meu problema, ou dos meus problemas, Ele vai falar: vai lá, se apresenta ao sacerdote, e no meio do caminho você vai ver que você está livre do seu problema. Porque se por um lado Jesus trata a coisa assim, por outro lado, veja bem que coisa maravilhosa. Como é que Jesus cuida da lepra, né? Em nenhum momento Ele falou assim: eis que te digo, a mão do Senhor está sobre mim nesta noite. Eis que te digo, ó leproso, não serás mais. Fica livre. Esta noite tu ficarás purificado pelas minhas mãos. Jesus não faz um ritual desse, não. Olha, livrar a gente de problema, de dificuldade, seja ela que for, para Deus, isso não é um problema. Se o que você espera na sua relação com Jesus é que Ele te livre dos seus traumas, dos seus medos, dos seus problemas, está aqui, Ele faz isso de boa. Mas o texto diz que esses caras foram. Mas um deles, um dos 10, viu que não só estava purificado, mas estava agora curado, do grego iomé. E a palavra curado aqui, ela é sinônimo de perfeito. Alcançou a perfeição. Ele não só ficou livre de um problema, mas ele agora se percebe outra criatura. Porque se o que você espera na sua relação com Jesus é somente conversão, está aqui a resposta. Ele também te dá conversão. É para uma minoria, mas Ele dá. Se você espera cura, você encontra cura. E qual é a evidência da cura desse cara? Ele volta dando glória a Deus, queridos. Dando glória a Deus aqui não é somente uma ação pentecostal, mas o ato de dar glória a Deus é um ato de reconhecimento do poder de Deus. É uma dignificação, é dizer verdadeiramente o Senhor é todo poderoso, tanto que ele vem, ele se prostra. Queridos, 10 ficaram livres de um problema, mas somente um foi restaurado na sua relação com Jesus. E eu vou te dizer uma coisa: esse cara poderia ter sido curado sem ter sido purificado. Tem muita gente que tem a sua relação restaurada com Jesus e volta a dar glória a Deus, mas não fica livre do problema. Mas o contrário não é verdadeiro. Nem todo mundo que se vê livre de um problema vai dar glória a Deus. É interessante que quando Jesus vê esse cara voltando para ele, ele diz assim: não eram 10? E aí tem eu preciso ser petulante aqui porque está mal traduzido o texto, desculpe, não é arrogância, é fidelidade à Escritura. Porque Jesus, quando ele pergunta aqui, na minha tradução está aqui, não eram 10 os que foram curados? Na sua versão também está assim? Então aqui é purificado. A palavra aqui é a mesma palavra que a gente viu lá em cima, catarizo. Jesus pergunta: não foram 10 os que foram limpos? Não foram 10 os que ficaram livres da lepra? Não foram 10 os que foram purificados? Ninguém voltou dando glória a Deus? Onde é que estão os outros 9? Só esse estrangeiro indigno, só esse aqui que é samaritano, corintiano, não, brincadeira, só esse aqui que prestou para voltar. Mas aí aparece uma terceira palavra. Jesus então diz assim:
Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. E isso é maravilhoso, porque essa última palavra, sozó, palavra original aqui, ela não está falando de alguém que ficou limpo, nem de alguém que ficou meramente curado, mas ela está falando de alguém que foi resgatado, de alguém que foi que sofreu o livramento de uma maldição eterna. As traduções cabíveis aqui são: poupou alguém de um sofrimento do perecimento eterno, ou seja, alguém que sofria de uma enfermidade incurável. Jesus, o que está acontecendo com meu filho? Estou preocupado. Domingo passado ele tirou minha concentração na leitura. Coisa de ouvido calibrado na noite, sabe? Voltando para cá. Gente, existem 3 estágios. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, existem 3 estágios, 4 estágios, melhor dizendo, na nossa relação com Jesus. E é necessário que nessa noite a gente faça um autoexame. Porque cada um desses estágios, todos eles são bons, é muito bom, né? Mas existe um que é o que Jesus procura. Porque Jesus não entrou em Jerusalém para curar, para dar palestra teológica. Jerusalém não, Samaria, né? Jesus não entrou em Samaria para levar uma resposta teológica. Jesus também não entrou em Samaria para simplesmente dar banho em gente imunda, resolver problema dos outros. Jesus não entrou em Samaria simplesmente para devolver dignidade para a relação com alguém. Jesus entrou em Samaria para encontrar gente que em qualquer outra alternativa jamais seria alcançada. Jesus foi lá na Samaria salvar um homem que estava perdido. E Jesus veio aqui essa noite, não foi para trazer resposta para você às suas dúvidas teológicas. Jesus também não vem aqui essa noite para simplesmente livrar você dos seus problemas e dos seus medos, muito embora ele possa fazer tanto quanto o primeiro. Mas eu também acredito que Jesus também não veio aqui simplesmente para transformar você numa pessoa evangélica, convertido, curado. Porque somente quando Jesus fala para ele sobre ser salvo, é que ele diz para ele: levanta-te e vai. Porque somente aquele que levanta e vai, no sentido de pegar alguém que estava segregado, enfermo, em tudo aquilo que a lepra colocou, e dizer para ele: levanta daí, cara, vai, volta, segue o seu caminho, retoma toda a sua vida, nova vida, em todos os aspectos. Somente esse cara é o cara que foi salvo. Há 4 estágios. Aqueles que procuram teologia só. Depois tem aqueles que procuram livramento de problema. Depois tem aqueles que procuram resposta para a relação, cura para a alma. Mas tem aqueles que nessa procura são salvos, porque levantam e vão. É uma ação missionária. Jesus não alcançou a gente para a gente ficar frequentando a igreja. Jesus não alcançou a gente para a gente ficar dando aula na escola dominical. Jesus não alcançou a gente para a gente ficar ministrando louvor. Jesus não salvou a gente para a gente ficar fazendo qualquer outra atividade eclesiástica. Jesus salvou a gente para a gente levantar e ir. Não tem outra razão. Por quê? Porque Jesus veio aqui para fazer isso. Quando ele vem, quando ele deixa a sua glória e vem, ele está dizendo isso para mim e para você. Você precisa deixar a sua glória
E às vezes nós somos salvos para dar testemunho. O cara que tem resposta teológica, que fica livre de problema e que é curado, o que ele tem para dar? Ele chega na igreja e pede oportunidade para dar testemunho. Irmãos, eu era um bêbado e vivia drogado. Lembra essa música? Hoje estou curado, encontrei. E no final ele ainda fala: na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Dá o testemunho. Dá o seu testemunho aí, irmão. Aí eu estava lendo a Bíblia, eu tinha dúvida, e aí Jesus foi lá e, nossa, eu vi na escola dominical, e aí, nossa, aprendi. Nossa, aí naquele culto eu cheguei lá, no outro domingo eu tinha um problema enorme, Jesus foi e me livrou, aleluia. Mas você não sabe, ele não só me livrou do problema, como agora sim, eu estou frequentando núcleo, eu vou no Germes toda quarta-feira, eu vou em tudo, nossa, agora eu sou evangélico. Massa, você dá um bom testemunho. Mas Efésios capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, e então dareis bom testemunho em toda Jerusalém, Samaria, Galiléia, Judéia e Samaria e tal, e até os confins da terra. Não é isso que diz o texto? Exatamente não. Olha na sua Bíblia. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e então, qual é o verbo? Sereis. Não é fazer testemunho, não é dar testemunho, mas é tornar-se testemunha. E então, sereis minhas testemunhas. A palavra grega para testemunha é martíria. De onde vem a palavra em português mártir. E quando você pensa no mártir, qual cena vem na sua cabeça? O cara que está na igreja, fazendo louvor, dando aula na escola dominical, né? É isso que vem essa cena quando você pensa no mártir? Ou é aquele cara que chega ao extremo de ter a sua vida brutalmente encerrada por amor ao Evangelho? A gente não tem ideia que é ser mártir, queridos. Nós vivemos num país que é de boa. O máximo de perseguição que você sofre é quando você tem algum embate moral com alguém na escola, na faculdade, no trabalho. Isso aí que você chama de perseguição. Perseguição é quando você reúne aqui na igreja aproximadamente 50 pessoas de Guiné-Bissau que vieram para o Brasil porque no país deles é proibido ser crente. E os caras tinham que se reunir lá escondido. E aí de repente os caras vêm para o Brasil, vivem uma vida aqui de cão, porque esse tipo de estrangeiro preto no Brasil é isso que ele vai viver, vai limpar banheiro de McDonald's. Estava conversando com um cara aqui, que é membro da nossa igreja, Antônio Lopes. Alguns aí conhecem o Antônio, porque ele ficou famoso numa história que ele tentou voltar para o país dele e não conseguiu. O Antônio é formado aqui no Brasil em comércio exterior, pós-graduado em engenharia de produção, e agora está fazendo mestrado na PUC em direito financeiro. Sabe o que esse cara faz para viver? Ele pinta a parede e conserta privada. Quem com um currículo desse, que fala francês e inglês? Qual brasileiro com um currículo desse que você acha que está limpando privado e pintando parede aqui no Brasil? Mas daí você vai conversar com um cara desse aqui no casamento, e o cara fala que ele está estudando isso tudo, se preparando para tentar voltar para o país dele e morrer no país tentando mudar a realidade histórica daquele país lá, que é um país rico em bauxita, petróleo e tantas outras coisas, mas acontece lá algo que não acontece no Brasil: corrupção.
um país de 1.800.000 habitantes, é metade de Curitiba. E o Antônio é um visionário. Ele quer voltar para o país dele, porque ele acredita que Deus pode... E sabe como é que ele está se preparando? Ele não está só indo frequentar o mestrado lá na PUC, faz mestrado na PUC. Ganhou uma bolsa, faz mestrado na PUC. E pintando parede, limpando privada. Mas esse cara, ele tira pelo menos 2 dias da semana para jejuar. Um porque não tem comida mesmo, então ele aproveita. E o outro é intencional. Esse cara é um mártir. Esse cara é uma testemunha de Jesus. E aí ele vem para uma festinha dessa de casamento, que a gente tentou fazer um bem bolado aqui, com um sorriso que vai de uma orelha na outra, dançando aquelas músicas africanas, celebrando o casamento do Marciano, que é amigo dele de lá. Eu falo, o que é isso, cara? O que eu estou fazendo aqui, mano? Estou preocupado em dar o bom testemunho, estou preocupado em dar resposta teológica, estou preocupado em ficar livre do meu problema. Para com isso. Você foi chamado para ser testemunha, meu irmão. Você foi chamado para, não é para ouvir Jesus falar para você, vai lá mostrar para o sacerdote. Nem ouvir Jesus falando, cadê os outros 9? Só você foi curado. Você foi chamado para ouvir Jesus falando para você, levanta e vai, cara. Levanta e vai. O dar testemunho, de fato, é fruto daquele que se tornou uma testemunha. Que não precisa falar muito, que as pessoas olham e são impactadas com a vida dele. Eu não sei quem que era esse cara, a Bíblia não dá o nome dele, eu não sei para onde que ele foi. Mas o fato é que esse cara se levantou de uma condição desgraçada e foi levantado pela graça de Deus. E aí o darwinismo aqui vai dizer que esse cara deve ter se tornado um grande homem de Deus. E onde que isso aconteceu? Em Samaria. Um lugar que ninguém imaginava. Jesus, uma vez falando para a sua própria igreja, ele falou assim, se vocês não aprenderem a clamar, as pedras clamarão. Nós estamos numa igreja de 130 anos, esse ano faz 130 anos. Igreja histórica, teologia sólida. Não é verdade? Referencial. Estava conversando com um pastor, amigo meu, que vocês conhecem, então depois eu não vou nem falar o nome para não constranger ele. Mas ele estava falando que ele foi num casamento de um pessoal de uma outra denominação, e o pastor que estava fazendo o casamento, quando ficou sabendo que ele estava lá, ele é pastor presbiteriano, esse pastor, e era uma igreja grande, ele saiu do lugar dele, foi lá nesse pastor amigo nosso, e falou assim, rapaz, que coisa, assim, me dá até uma certa angústia saber que eu vou pregar e ter um pastor presbiteriano aqui na plateia me ouvindo. Por quê? Minha meia é chulezenta igual a sua, cara. Sou igual a sua, cara. A gente é igual. Mas nós presbiterianos, gente, 130 anos, uma igreja assim, que bênção, eu amo minha denominação. Mas nós não fomos chamados para ser definido por isso, não. Qual foi a última vez que você levantou e foi? E se tornou testemunha? Qual foi a última vez que você praticou o evangelho de tal maneira a compartilhar esse evangelho com alguém e dizer assim, cara, é isso aqui, ó. É muito mais do que simplesmente aprender a Bíblia, ficar livre de problema ou ser curado. Cara, é muito mais. É me tornar testemunho vivo. De modo que você não está me vendo aqui. Não sou eu mais quem vive, não é isso que o Paulo falava mais? Cristo vive em mim. Qual foi a última vez que você alcançou esse tipo de relação com Jesus? Porque é isso que o Senhor Jesus procura. Foi isso que ele foi procurar lá em Samaria. E Jesus caminhando, entrou em Jerusalém, caminho para Jerusalém. Ele passou pelo meio da Samaria. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe 10 leprosos ao encontro, ficaram de longe e gritaram, tem compaixão de nós, vai lá mostrar para o sacerdote. Estamos purificados, aleluia, glória a Deus. O outro cara, meu Deus, glória a Deus. Cadê os outros 9? Não foram 9? Não foram 10 os purificados?
Nós precisamos aprender, queridos, que nós somos, melhor dizendo, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar daquilo que ninguém poderia salvar, para fazer por nós coisa que ninguém poderia fazer, para dizer para mim e para você que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados: levanta e vai, a tua fé te salvou. Não é para dizer a tua fé te esclareceu, a tua fé te purificou, a tua fé te curou, mas para dizer a tua fé te salvou. Porque a salvação é que muda a nossa história. A salvação é o que nos transforma em testemunhas vivas do Evangelho. E somente a salvação é capaz de colocar tudo em ordem na nossa vida, mesmo que tudo continue errado. Mesmo que você continue olhando para a sua vida, você encontre lepra, você encontre dúvida teológica. Quando você é salvo, isso basta no seu coração. Você foi salvo por Jesus? Você pode dizer nessa noite: eu fui salvo por Jesus. Vamos tirar um tempo para pensar nisso. Pensa nessas 4 categorias e seja muito, permita que o Espírito Santo sonde o seu coração. Onde é que está você aqui? Você foi esclarecido por Jesus? Você foi purificado por Jesus? Não veja isso como pejorativo, seja honesto. De repente você fala assim: não, Jesus, eu acho que o máximo que eu já vivi até aqui foi encontrar esclarecimento. Eu conheço a Bíblia, mas assim, nunca aconteceu nada diferente na minha vida, eu nem tenho um bom testemunho assim. Ou talvez você diga: não, eu encontrei esclarecimento e assim, muito dos meus problemas, né, eu fui purificado de muita coisa. Ou talvez você vai dizer: não, eu fui curado, cara. Fui curado. Glória a Deus por isso. Mas tudo isso não faz o menor sentido se você não for alguém que foi salvo por Jesus. Como é que eu sei que eu fui salvo por Jesus? Qual é a sua disposição para levantar e ir nessa noite? A despeito de qualquer que seja a sua realidade, levantar e ir. Levantar e partir para a missão. Levantar e dizer assim: Jesus, o Senhor está comigo e isso me basta. Vou voltar para casa hoje, eu vou encontrar lá uma realidade caótica. Eu vou voltar para o meu trabalho essa semana, eu vou encontrar um tanto de problema. Aliás, eu continuo com um tanto de problema, mas é o seguinte: a tua graça me basta, o Senhor me salvou. Você tem convicção disso, querido? Porque se você ainda não tem convicção disso, essa noite talvez seja a noite de você dizer: Jesus, me salva. Me salva. Eu não quero ser só esclarecido, nem purificado, nem curado. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Me salva. Faça isso. Ore a Jesus. Não vou fazer apelo para você sair daí, vir aqui na frente, não. Mas eu quero desafiar você. Essa noite, essa palavra simples, ela pode fazer toda a diferença na sua caminhada daqui para frente. Em que estágio você está na sua relação com Jesus? Em que estágio você está?